Seguimos por aqui assistindo ao novo seriado da Apple TV Plus, Fundação, história inspirada na trilogia do mesmo título do incrível Isaac Asimov. O Jornada Inesperada vai tentar acompanhar e comentar os episódios com os olhos e o coração de um fã. Então, perdoe-me se em alguns momentos eu acabar falando demais. O episódio nos conta a história do processo de exílio da futura Fundação até o planeta Terminus, nos confins, na borda externa da galáxia, junto aos outros reinos exteriores, ao tempo que tenta mostrar o Império Intrantor, aquele planeta inicial, né, todo metálico, com vários níveis de sociedade, que é também a sede do Império Galáctico, que procura lidar com as catástrofes recentes que aconteceram. E bom, se no primeiro episódio eu falei que o seriado me parecia estranho por incluir muitos elementos igualmente estranhos na trama, neste segundo episódio, então, isso passa a ser muito mais verdadeiro. Como este roteiro se distanciou dos eventos narrados no livro. Incrível! Mas antes que nós falemos sobre isso, eu quero dizer que a produção do episódio continuou primorosa. As imagens, a iluminação, os cenários, continua tudo muito incrível. Porém, eu receio que só a parte técnica não possa sustentar o seriado por muito tempo. Eu acho que vocês me entendem. Faz-se necessário que a história evolua e conquiste a quem assiste. E, sem querer parecer um chato purista, né? Mesmo porque eu não faço muito essas ligações entre a forma como a história é abordada num filme ou a forma como a história é abordada num livro, eu acho até que comparações elas são inevitáveis, mas eu não me detenho, né, a pensar que um é melhor do que o outro. Eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente não faz aqui no Jornada. Mas, à medida em que eu vou assistindo os episódios, e agora no segundo episódio, eu já fiquei me perguntando, né? Eu fiquei pensando em quem assiste ao seriado, em quem é o público-alvo da produção, porque isto é uma informação muito relevante. Convenhamos, o texto original da Fundação é muito político, cerebral, quase não tem ação, mas sim diálogos e eventos bem elaborados que não devem ser atrativos para o grande público. É uma literatura de nicho, digamos assim. E ainda que seja um marco da história da ficção científica e tenha inspirado grandes e famosas obras como Star Trek, Star Wars e Duna, ainda assim é literatura de nicho. E sabendo disso, eu entendo que, visando um público mais amplo, os criadores do seriado incluíram elementos que proporcionem ação e romance ao roteiro. Só que tudo parece meio deslocado, meio forçado, e talvez convença a quem não conheça os livros e também não conheça os personagens. Digo, aqueles espectadores mais aleatórios. Enfim, prossigamos. Porém, nem tudo acrescentado é ruim. Tem muita coisa interessante aqui. Por exemplo, a dinastia com clones. Os imperadores que por isso não possuem umbigo. Se você prestar atenção nas poucas imagens, nas poucas cenas em que eles aparecem com o torso desnudo, você vai perceber que eles não possuem umbigo. Eu também gostei muito da imagem do elevador orbital, né, que é um sonho para exploração espacial. No mundo real, aqui no mundo real, a gente depende da elaboração, né, da construção de metamateriais que sejam capazes de suportar tamanha pressão e tenham resistência, maleabilidade e ao mesmo tempo um valor de mercado acessível para a construção de um aparato daquele tamanho, né, e que facilitaria muito a exploração do espaço. Também gostei muito do design das naves de saltos pelo hiperespaço. Eu já comentei isso no vídeo anterior. E eu ia falar também sobre as estufas com clarabóias em uma nave interestelar que navega ali em espaço profundo, mas era só para dizer, só para citar, que isso não faz qualquer sentido. E agora um alerta para quem não gosta de spoiler. Talvez eu fale alguns detalhes mais específicos do episódio, então se você tem problema com isso, é melhor que você assista primeiro ao episódio e depois venha aqui para concluirmos esta nossa conversa, tá bom? Percebi este episódio como uma ponte para algo maior, uma espécie de transição. Vou me explicar um pouco. É como se eles tentassem com esse episódio não só construir, elaborar melhor, desenvolver melhor os personagens, mas também os eventos. Então é um episódio que acontece pouca coisa, mas ao mesmo tempo você percebe nos detalhes, né, nas linhas menores, o desenvolvimento dos personagens e dos eventos.
Eu achei, por exemplo, interessante a forma como Harry Seldon observa que o seu nome vai perdendo a força entre aqueles que compõem a tripulação em direção a Terminus, o que certamente representa um grande risco para todo o projeto. Afinal, aqueles indivíduos precisam ter um ideal em que acreditar e pelo que lutar para encontrarem algum sentido no sacrifício gigantesco que eles vivem. Isto fica claro quando Harry percebe, por exemplo, um tripulante falar com ele como se fosse um igual, né? Eu me lembro bem dessa parte porque o próprio Harry, ele verbaliza, né, essa preocupação. Ele fala, ele me chamou pelo meu nome, ele não usou, né, o meu cargo, né, a minha hierarquia para se referir a mim. Percebo nesse ponto que era necessário que se criasse um mito para que as pessoas acreditassem e seguissem aquele ideal da fundação. Os sacrifícios relacionados a esse processo de criação vocês acompanham ao longo do episódio. Esta foi a parte que eu gostei, na verdade. Não está no livro original, eu preciso dizer isso, né? Pareceu-me mais como uma criação, uma liberdade criativa dos roteiristas, mas ficou sim muito interessante. As cenas de Tantor também pareceram cenas de transição. Houve alguns eventos fortes nessas cenas, mas o tempo todo parece estar apenas construindo e apresentando os personagens. Eu não vou comentar aqui ainda sobre o personagem de Merzel, que é o androide. Provavelmente eu vou deixar para um outro vídeo, porque esse personagem para mim é o personagem mais polêmico do seriado inteiro, por enquanto. Por fim, a parte que eu não gostei. Eu não queria chamar de hipersexualização, né, de alguns personagens, mas existe sim um exagero na construção de relações afetivas ao longo desse episódio em específico. Eu já achava forçado usar um personagem secundário, como o Gal, como protagonista, como a gente tem observado pelo menos nesses 2 primeiros episódios. Mas ter um casal forçando uma relação a cada 5 minutos em tela é algo que não convence. Ainda que isso adicione um certo elemento dramático maior ao final do episódio, eu achei sim desnecessário e que ficou muito mal elaborado e mal desenvolvido. Pareceu assim um apelo para o grande público, sabe? Mas não me convenceu. Bom, para não parecer que eu estou sendo muito duro, eu quero dizer para vocês que eu continuo gostando do seriado. Eu entendo as liberdades criativas, entendo que eles pegaram o cerne da história e estão tentando transportar, né? Traduzir para uma outra mídia, e que as muitas lacunas que o livro possui em relação à descrição de cenários, à descrição dos personagens, eu já falei em outros vídeos. Vou deixar um card aqui sobre a primeira fundação, o livro, que nós lemos aqui no canal faz um tempo, mas já esse ano, em relação ao Isaac Asimov não ser tão descritivo sobre estes aspectos. Então, eu entendo a liberdade criativa, né, a liberdade dos criadores, dos roteiristas, porque eles precisam preencher estas lacunas para poder entregar, né, nesta nova mídia um filme primoroso, né, um seriado com episódios primorosos. Isso eu super entendo. Mas eu confesso para vocês também que eu continuo confiante de que nos próximos episódios nós teremos uma história mais bem desenvolvida. Por enquanto eu estou me sentindo meio que enrolado pelos roteiristas. Enfim, ficamos por aqui. Deixem nos comentários as suas impressões sobre o nosso vídeo, sobre as nossas opiniões aqui, sobre o seriado também, se vocês também estão acompanhando. Ficamos por aqui. Fiquem todos bem. Tchau.